Ok, sou o professor Roberto, estarei aí respondendo algumas questões do nono ano, envolvendo razão de semelhança, proporção, né, de segmentos, teorema de Tales, semelhança de triângulo, razões trigonométricas, né, e as relações métricas no triângulo retângulo. Também a relação métrica em qualquer triângulo. Então vou responder algumas questões e aos alunos do Padre Rego eu vou estar direcionando alguns comentários a respeito de algumas questões, certo? Então aproveite aí a revisão, tenha um bom estudo e uma excelente prova, né? Então nós vamos aí responder a primeira questão, sendo que a primeira questão ele dá um quadrado e diz: considerando o quadrado da figura, podemos dizer que a razão entre a medida do lado e a medida da diagonal. Os lados desse quadrado, todos eles medem 10 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros. E a diagonal é 10 raiz de 2 centímetros. Então, veja só, o que é razão? Razão nada mais é do que colocar um número sobre o outro. Como ele diz a sequência na qual você deve colocar, ele está dizendo, é a razão entre o lado e a diagonal. Então você vai pegar o lado, que é 10, sobre a diagonal, que é 10 raiz de 2. Alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente dedicados e esforçados que vocês são, sabem que um radical não pode ficar no denominador. Então você tem que racionalizar. E o que é racionalizar? É multiplicar o radical pelo seu conjugado. E o conjugado de uma raiz simples é ela mesma. Então você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, né? Então, 10 vezes raiz de 2 é 10 raiz de 2. 10 raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4. Ora, números iguais em cima e embaixo você pode cortar, né? Então, vai ficar raiz de 2 sobre... Ora, qual a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Então quer dizer que a razão entre o lado e a diagonal desse quadrado é raiz de 2 sobre 2. Ok? E GH. Proporcionais nessa ordem. Então aí vem proporção, né? Sabendo que AB é igual a x mais 10, CD x mais 18 centímetros, EF x mais 20 e GH x mais 30. Podemos afirmar que a soma das medidas de AB mais CD mais EF mais GH vale. Então ele quer que você descubra quais são esses segmentos, quanto eles medem, e depois some todos, né? Então, se é proporção, AB está para CD, assim como EF está para GH. AB é x mais 10, CD x mais 18, EF x mais 20, GH x mais 30. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o cruz credo, né? Que é o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, como são dois termos, então você vai multiplicar cada um por cada um. Então vai ficar x vezes x, x ao quadrado, que é produto de potência de mesma base. Tem um aqui e um aqui. 1 mais 1, 2. X vezes 30, 30x. 10 vezes x,
10x. 10 vezes 30, 300. Como os sinais são positivos, então mais por mais dá mais por mais dá mais por mais dá mais por mais também dá mais. Fez o primeiro, os extremos, né? Agora vamos multiplicar os meios. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 20, 20x. 18 vezes x, 18x. E 18 vezes 30, vezes 20, né? Dá 0, 16, vai 1, 360. Sinais, mais e mais. Então, mais por mais dá mais por mais dá mais por mais dá mais e mais por mais dá mais, né? Todos os sinais são positivos, então vai dar tudo positivo. Tudo que tem x, primeiro membro, quem não tem x, segundo membro. Então, vou colocar logo na ordem. X ao quadrado. Esse x ao quadrado que está positivo, ele vem negativo. Esses dois já estão desse lado, eu vou somá-los. 30x mais 10x, 40x. Esses dois estão desse lado. Eu posso somá-los e trazê-los para cá. 20x mais 18x dá 38x. Como eles estão positivos desse lado, vem para cá negativo. Então, 38x igual. Os que tinham x eu coloquei no primeiro membro. Os que não tem x, o 360 já está do lado de lá, então fica. E esse daqui, ó, que está positivo, vai para lá negativo. Esses dois posso mandar para bem distante de nós, né? Manda para bem distante, porque eles são iguais em sinais diferentes. Então, o truco: 40x menos 38x dá 2x. 360 menos 360. Como 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 60 dividido por 2, que vai dar igual a 30. Ah, então quer dizer que o valor de x é 30 centímetros. Veja que ele não quer o valor de x. Ele quer a soma de todos esses segmentos. Se o x é 30, então vai ficar, ó, 30 mais 10, que vai dar 40. Se o x é 30, vai ficar 30 mais 18, que vai dar 48. Se o x é 30, então vai ficar 30 mais 20, que vai dar igual a 50. E se o x é 30, vai ficar 30 mais 30, que vai dar igual a 60. O que você vai fazer? Você vai somar todos esses segmentos. Dá 8, 10, 15, 19. Então, a soma de todos dá 198 centímetros. Ok? Terceira questão, né? A terceira questão diz assim: é dado um segmento AB. Na questão não tem o desenho. Eu fiz o desenho para melhorar a sua visão, né? Então tem um segmento AB que mede 42 centímetros. Então esse segmento AB mede 42 centímetros. Se tocarmos ou tomarmos um ponto C pertencente ao segmento AB, então dentro desse segmento você vai pegar um ponto que pertence ao segmento e vai chamar ele de C. Temos que AC, essa distância daqui para cá, sobre essa distância daqui para cá, CB, é 2 para 5. Então, AC está para CB, assim como 2 está para 5. Nessas condições, podemos dizer que a distância do ponto C à extremidade B do segmento
considerado é igual a. Então ele quer saber qual é essa distância daqui até aqui. Que eu vou chamar ela de x, certo? Só por uma questão de conveniência. Então, outra coisa que eu tenho que observar. Se eu pegar essa parte AC e juntar com essa parte CB, eu vou ter justamente o segmento AB. Não é? Eu vou juntar um pedaço com outro pedaço, que vai dar o todo. Consequentemente, você pode lembrar das relações de proporção. Tudo que você faz de um lado, tem que fazer do outro. Ou tudo que você faz em cima, tem que fazer embaixo, né? E aí a proporção continua sendo a mesma. Consequentemente, se eu quero que apareça uma soma, já que eu tenho o resultado dessa soma, então eu vou fazer com que o de cima seja somado com o de baixo. Então se eu pegar AC mais CB e dividir, eu vou dividir justamente por aquilo que eu quero descobrir. O que eu quero descobrir? É o CB. Então eu vou dividir pelo CB. Veja que é uma questão de conveniência daquilo que você quer determinar. Então, tudo que eu faço desse lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Se eu somei o de cima com o de baixo, então eu vou somar o de cima com o de baixo. Então eu vou somar 2 mais 5. Se eu dividir esse lado pelo de baixo, então eu vou dividir o que está lá embaixo, que no caso é 5. Aí agora é só substituir. AC mais CB é justamente a soma do segmento, que deu 42. O CB eu chamei de x. 2 mais 5, 7 sobre 5. E agora é só fazer o que eu escrevo. Ó. X vezes 7, 7x. 5 vezes 42, 210, né? Está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 210 dividido por 7. 210 dividido por 7, exatamente, muito bem. Então dá 30 centímetros, né? Então quer dizer que esse pedaço daqui para cá é 30. Quarta questão, né? Então a quarta questão já envolve teorema de Tales, né? Na figura abaixo temos que AB e C são paralelas. Então são três retas, a reta A, a reta B e a reta C. Todas elas são paralelas. Nessas condições temos que ele quer saber a relação entre AB, BC, MN e NP. Qual a relação? Se eles são iguais, se um é o dobro do outro, qual a relação entre um e o outro. Então, para você saber essa relação, é necessário que você saiba quanto é o x, né? E aí, no teorema de Tales, você tem que brincar com aquela relação. Ou você faz de cima para baixo, ou na lateral, né? Ou faz assim, ou faz assado, né? Como você gostar, né? Então vou fazer nessa relação da vertical. 5 está para x mais 2, assim como x mais 3. Portanto, ó, eu comecei de cima para baixo, então lá do outro lado, na outra reta, a outra reta transversal, também é de cima para baixo. Então x mais 3 está para 6. E aí é só fazer o cruz credo. Como é dois termos, cada um multiplica cada um. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 2 vezes 3, 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 3, 6. Jogo de sinal, mais por mais é mais por mais é mais por mais é mais, e mais por mais é mais. Todos os sinais são positivos, então vai dar tudo mais. 5 vezes 6, 30. Pronto. Trazendo 30 para esse primeiro membro, você vai ter que x ao quadrado, esses dois são semelhantes, eu posso somar, vai ser 5x mais 6 menos 30, igual a zero. Então x ao quadrado
mais 5x menos 24 igual a 0, né? Então aí você tem uma equaçãozinha do segundo grau. E aí, moleza, né? Resolver uma equação do segundo grau. Basta vocês tirar o A, o B e o C. Sendo que o A é o número que multiplica o x ao quadrado, que é 1. O B é o que multiplica o x, que é 5. Só. E o C é menos 24, né? Também tem a maneira direta, né? Depois eu vou responder aqui ao lado pela maneira direta, que você também encontra as raízes sem nenhum problema. Mas, aos que gostam de Bhaskara, não vou decepcioná-los. Então, e aí, né, o nosso discriminante. Então, discriminante, lembre, nosso deltazinho. Delta que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual. O b aqui é 5, então vai ficar 5 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 24. Como 24 é negativo, então não esqueça de guardar entre parênteses, né, para não ficar feio. 5 ao quadrado, 25. Menos por menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 24 dá 96. Então, somando aí, porque os sinais são iguais, soma e conserva o sinal. Vai ficar mais 6 mais 5, 1. Né? 9 com 1 que foi 10, com 2, 12. Então, o nosso discriminante aí, 121. Se eu tenho discriminante, aí fórmula de Bhaskara, né? Que é a fórmula resolutiva, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. E aí você vai ter que o seu x vai ser igual. Como o b aqui é positivo, positivo com negativo vai dar negativo. Então, menos 5 mais ou menos a raiz quadrada de 121 sobre 2 vezes a, que é 1. Então, você vai ter aqui x igual menos 5, raiz quadrada de 121, perfeito, muito bem, 11, né? Sobre 2 vezes 1, 2. Daqui você vai ter o seu x', que vai ser menos 5 menos 11 sobre 2. E o x duas linhas, que vai ser menos 5 mais 11 sobre 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Vai dar menos 16 sobre 2, que vai ser menos 8. Lembre que esse menos 8 aqui não vai servir. Por que não vai servir? Porque é um comprimento. Não existe comprimento negativo. Aqui vai ficar menos 5 mais 11, que dá 6. 6 dividido por 2 vai dar 3, né? Ah, então quer dizer que o valor de x é 3. Se o valor de x é 3, você vai ter 3 mais 2, que vai dar 5. E aqui a mesma coisa. 3 mais 3, que vai dar 6. Veja que esse pedaço é 5. E esse pedaço aqui também é 5. Esse pedaço é 6. E esse pedaço é 6. Então, isso significa que Mn é igual a Np. Como eu disse, o pessoal aí que gosta de fazer de maneira direta, se você tem essa equação x ao quadrado mais 5x menos 24 e quer resolver ela somente em 3 linhas, né? Você tem que lembrar que x' mais x duas linhas é o b com o sinal contrário. Então vai ficar menos 5, né? Então está positivo, vem para cá, negativo. E x' vezes x duas linhas vai ser o próprio c, que é menos 24, dividido por a. Só que o a é 1, então vai ficar só ele mesmo, né? Então daqui eu já sei quem é x' e quem é x duas linhas. Para isso eu vou procurar números que multiplicados dê 24. Você começa sempre pelo 1. Qual o número que multiplicado por 1 dá 24? Perfeito, 24, né? Por 2. Muito bem, 12. Por 3 tem algum? Perfeito, 8, né? Por 4 tem, muito bem, 6. Por 5 não tem, e por 6 já está aqui.
Então só esses pares que multiplicados dê 24. O sinal do maior é sempre o sinal da soma. Como essa soma é negativa, então o sinal do maior vai ser negativo. Como o produto é negativo, o produto de dois números vai ser negativo só quando os sinais são contrários. Então, para ser contrário, se esse é negativo, então esse tem que ser positivo. Então, o produto dá menos 24. Mas a soma tem que dar quanto? Menos 5. Sinal diferente, subtrai dá o sinal do maior, né? 24 menos 1, 23. Então, esse daqui não serve. 12 menos 2, 10. Esse daqui também não serve. 6 menos 4, 2. Esse daqui também não serve. Mas se você pegar 8 menos 3, dá 5. Então, as raízes são 3 e menos 8. Lembrando que o menos 8 não serve. E você encontra o mesmo resultado, utilizando ou a forma de Bhaskara ou a maneira direta. Ok? Questão. Né? Então, uma pessoa se encontra a uma distância de 6,30 metros da base de um poste. Essa pessoa tem 1,80 metros de altura e projeta uma sombra de 2,70 de comprimentos. Qual a altura do poste? Então aí é um caso de semelhança de triângulo, né? Olha só, veja que a sombra do poste é tudo isso aqui. É a soma desses dois, né? Que é o 6,30 mais o 2,70, que dá um todo 9 metros. Então, como é semelhança de triângulo, a altura do poste vai estar para a altura do menino, que é 1,80. Assim como a sombra do poste, que é o todo, 9, vai estar para a sombra do menino, que é 2,70. Então é só fazer aí o cruz credo, né? 2,70 vezes x dá 2,70x. 9 vezes 180, para aqueles que não sabem multiplicar por numeral decimal, né? Então você multiplica normalmente, como se estivesse fazendo uma multiplicação normal, sem se preocupar com a vírgula. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 8, 72, vai 7. 9 vezes 9 mais 7, 16. São dois números depois da vírgula, você conta dois números e coloca a vírgula. Então dá 16 e 20. Como está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 16 e 20 dividido por 2,70. Como são dois números depois da vírgula, você vai fazer a divisão. Esse é 2 e esse é 2, então a quantidade de números decimais é igual. Então é só eliminar a vírgula. Então fica 1620 dividido por 270. Ora, para facilitar mais ainda, você pode cortar o zero. Então fica 162 dividido por 27. 162 dividido por 27, perfeito, né? Dá exatamente 6, porque 6 vezes 7 dá 42, vai 4. 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. Para 162, nada, né? Então quer dizer que a altura do poste é de 6 metros, ok? Diz assim: o ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Então esse ângulo aqui, ó, do pé da árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo-se que a árvore está distante 100 metros da base da encosta, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore até o topo da encosta? Então ele quer saber isso aqui, ó, que é o X, né? Então esse comprimento aqui desse cabo de aço. Então ele quer saber o comprimento. O que você tem que perceber? Se você tem um ângulo
e tem um lado e quer saber o outro, aí você vai usar razões trigonométricas, né? Lembrando que se aqui é uma altura, é um ângulo de 90 graus. Consequentemente, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E os outros dois lados são catetos. Cateto desse lado e cateto desse lado. Ora, em relação ao ângulo de 60, o que está à frente é chamado de oposto. E o que está ao lado é chamado de adjacente. Então eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente e a hipotenusa no triângulo retângulo. Veja que ele não dá nenhuma relação para o cateto oposto. Ele não quer saber a altura da encosta e muito menos deu essa medida. Ele me deu o cateto adjacente e quer saber a hipotenusa. Lembre-se das relações trigonométricas. Seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Veja que eu não tenho cateto oposto. Se eu não tenho cateto oposto, eu não posso usar nem o seno, porque precisa do cateto oposto, nem a tangente. Então a única relação que cabe ali é o cosseno. Então você vai ter o cosseno de 60, que é o nosso ângulo, igual ao cateto adjacente, que é 100, sobre a hipotenusa, que é x. E aí você tem que lembrar daquela tabelinha, né? Olha só, você tem seno de x, cosseno de x e tangente de x, sendo os ângulos referidos a 30, 45 e 60. Colocando numa ordem, o menor é o primeiro, segundo e terceiro ângulo. Lembrando que o seno sempre vai estar em forma de fração e o denominador sempre vai ser 2. Para você obter o numerador, basta tirar a raiz quadrada de cada um desses daqui, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Como o 2 não tem raiz exata, então você deixa a raiz de 2. E o 3, raiz de 3. Não tem raiz de 3 exata, né? Então, seno 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Para mim achar o cosseno, basta eu fazer o inverso, né? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo, e quem está no meio não tem outra opção, é no meio mesmo. Por que isso? Porque esses ângulos são complementares entre si, né? A soma dos dois dá 90, ó, 30 mais 60, 90. Então o seno de um é igual ao cosseno do outro. E o de 45, 45 mais 45 é 90. Então por isso que ele é igual. Para você encontrar a tangente, basta você dividir o seno pelo cosseno. Fazendo essa divisão aqui, você vai ter 1 sobre divisão de fração, 1 é o inverso do outro. Então vai ficar 1 meio vezes 2 sobre raiz de 3. Né? Corta o 2, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Alunos eficientes, interessados, aplicados, altamente dedicados e esforçados como vocês são, sabem que tem que racionalizar, né? Então vai ficar raiz de 3 sobre 3. Dividir qualquer número por ele mesmo é 1. E aqui, na divisão, né, invertendo isso aqui, vai ficar somente raiz de 3. Então quer dizer que o cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. 100 sobre x. Cruz credo, x vezes 1 é x, 2 vezes 100, 200. Então quer dizer que o tamanho do cabo de aço que eu preciso é de 200 metros, ok?